No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, está falando sobre Ismael, filho de Agar, filho de Abraão. O que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Nasceu segundo o Espírito, trata-se de Isaque, porque Isaque é da promessa. E Ismael é fruto de uma falta de obediência, falta de descanso, falta de confiança, falta do esperar em Deus. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Disse para ele até que ele seria, se tu uma bênção. Abençoarei as famílias da terra. E ele seria pai de uma grande nação. Nasceria essa nação de Isaque. Isaque seria filho de Sara. Esta é a promessa divina, obra do Espírito Santo. Mas Abraão resolveu ter filho depois de 13 anos. Deus não falou com eles por 13 anos. Ele esqueceu a promessa. Não levou a sério a promessa. E foi gerado um filho através da sua escrava, Agar. Esse filho é o filho da desobediência, é o filho da carne. E a palavra do Senhor diz que o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. E é a mesma coisa, se a palavra do Senhor diz, está dita. Aqueles que ainda não creram na sua morte e ressurreição em Cristo, portanto não foram libertos do pecado, e aquele que não creu na sua libertação pela morte em Cristo na cruz, eles continuam na carne. E isto não importa se anda de gravata, paletó, pastor, líder, evangelista, que conhece bastante a Bíblia, não importa. Se não creu na sua morte juntamente com Cristo para o pecado, eles continuam na carne. E a carne para nada aproveita, para Deus, mas a carne é forte na questão de os da carne, os que não foram regenerados, não creram que foram crucificados, foram ressuscitados, não ganharam vida de Cristo, não ganharam vida espiritual, porque não nasceram de novo, e nascer de novo é nascer do Espírito. Antes tinha nascido da carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em João 3 nos ensina. Aqueles que nasceram do Espírito, eles são perseguidos por aqueles que ainda não foram nascidos do Espírito, não foram regenerados, não foram tornados novas criaturas, ainda estão na carne, mas muitos estão iludidos, porque alguns dizem, mas eu aceitei a Jesus, mas eu faço isto, eu sou uma boa pessoa, eu tenho muitos méritos por aquilo que eu faço, desempenho, pela seriedade da maneira que eu sirvo a Deus. Pode servir a Deus como um servo, mas não servir a Deus como um filho, porque todo filho serve e nem todo servo é filho. Esses
que ainda não morreram, não foram mortos para o pecado, porque não creram na sua morte para o pecado, juntamente com Cristo, e a sua ressurreição para um novo viver no Espírito, esses perseguem aqueles que estão vivendo em santidade, vivendo para a glória de Deus, tem uma conduta de filhos de Deus que amam ao Senhor, e seu propósito, o seu projeto de vida é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, estão sendo acrescentadas. Eles entenderam que o viver no Espírito é viver uma vida quebrantada, uma vida que percebe pecados, uma vida que confessa pecados diante do Senhor, percebe isso na sua vida, isso é vida espiritual. E esses espirituais que não assumem o modelo deste mundo como padrão para suas vidas, e sim o modelo espiritual, o modelo de Cristo, o modelo de Deus, o modelo que as Escrituras diz: sede santo porque eu sou santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele percebe que isso não convém, por quê? Porque não edifica. Andai no Espírito. Andar no Espírito é andar na vida de Cristo, em obediência a Cristo, amar a Cristo, chorar diante de Cristo, porque não está vivendo ainda uma vida que deveria estar vivendo. Isso é vida espiritual. Mas esses, quando eles compartilham com o outro que é carnal, que diz que tem, mas não tem, que vive ainda no pecado, dizendo que são salvos, salvos do quê? Esses da carne perseguem os do Espírito. Muitas vezes a própria família, dentro da própria família, às vezes até entre irmãos. Um irmão é regenerado, nasceu do Espírito, ele creu que ele morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Outro não creu, mas acha que é salvo também. Mas é carnal, porque não tem visão espiritual, o carnal. Quem tem visão espiritual é o espiritual. Aquele que foi nascido do Espírito, foi nascido de novo. Aqueles que foram nascidos de novo, vivem no Espírito, eles discernem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não se discernem pela carne. A carne é cegueira, a visão espiritual é luz, porque Cristo é a sua luz. Então, a experiência do espiritual é também Romanos 6, versículo 22, que ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende como fruto a santificação, uma vida santa, separada, modelo de Deus e não modelo do mundo, santificação e, por fim, a vida eterna. Esses são libertos do pecado e transformados em servos de Deus. Esse tem visão celestial. O carnal vai persegui-lo. Vai dizer: santarrão agora? Agora virou crente. Agora você é a menina exclusiva de Deus. É um povo exclusivamente de Deus, sim. Homens e mulheres, é um povo. E a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, tem prazer em falar das coisas espirituais, de tratar de coisas espirituais. Por isso que eles são pessoas quebrantadas, que percebem mais pecados na sua vida do que o carnal. O carnal não percebe pecados porque não tem discernimento do Espírito. É necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Senhor Jesus já providenciou esse novo nascimento. Ele nos atraiu no seu corpo, João 12:32. Ele nos crucificou, mas também aquele que nos crucificou, que foi o Pai, também nos ressuscitou. E na ressurreição ganhamos vida nova. Eu estou falando João 12:32 e 33, estou falando também Efésios 2:6, para você conferir nas Escrituras, não ficar naquilo que eu digo, mas que a palavra do Senhor diz. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ande no Espírito, que nós vamos ser. Andemos no Espírito,
que nós vamos ter visão espiritual e perceber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e rejeitar aquilo que não é de Deus e abraçar e ser abraçado com aquilo que é de Deus. Louvado seja o Senhor. Faça o seu comentário. Amém.